Bom dia, boa tarde, boa noite. Venho aqui para falar sobre a população de rua. Por que o celular está na vertical e não na horizontal? Porque na horizontal eu tenho que ficar ocupando o espaço, mudando o meu jeito de falar, me posicionando de várias formas e eu não estou com paciência para isso hoje. Sendo assim, resolvi fazer o vídeo com o celular na vertical. Eu só uso o celular, poderia usar outras câmeras, mas eu prefiro o celular. Por que que eu vou falar sobre moradores ou pessoas em situação de rua? Hoje pela manhã, próximo da minha casa, próximo da minha residência, né? Não é uma casa. Eu vi uma pessoa em situação de rua defecando, não atrás, mas do lado de um carro. Ele estava sentado na calçada, na parte da calçada, na porta do motorista. O motorista estacionou o veículo e saiu. Provavelmente quando ele voltou teve uma surpresa mal cheirosa, que foi a foram as fezes do mendigo ou pessoa em situação de rua. Eu atravessei para o outro lado, estava indo para o serviço, uso o transporte coletivo e pensei, eu deveria ter feito alguma coisa, impedido que ele defecasse na porta do veículo, porque conseguir eu conseguiria. Uma pessoa em situação de rua normalmente sempre é mais magra, mais fraca, em teoria, né? Porque se alimenta menos. Mas pensando no caminho, eu imaginei. Eu e outras pessoas devem ter imaginado a mesma coisa, porque fizeram o mesmo que eu, atravessaram para o outro lado da rua e prosseguiram seus caminhos. Como impedir uma pessoa de defecar? É uma necessidade fisiológica que você não vai impedir. Você não vai impedir uma pessoa de defecar. Ou ela faz na roupa, né? Na calça, na bermuda, na cueca. Pessoas em situação de rua dificilmente utilizam de roupas de baixo, underwear, e defecam na própria roupa, se não tiver outro lugar para defecar ou urinar. Então eu resolvi postar esse vídeo porque eu não iria impedir, né? Eu já tive dor de barriga, eu acho que todos com mais de 20 anos aí, imagino que na vida, uma vez, pelo menos na vida, deve ter passado aperto e deve ter tido que correr ao banheiro, né? Mas o morador de rua não tem um banheiro. O que ele vai fazer? Faz na roupa ou faz no chão.
mas você não vai impedir ele de fazer, né? Quando tá para sair o negócio, vai sair, né? Ou seja diarreia, ou seja fezes dura ou mole, a consistência, independente da consistência, vai sair. Por bem ou por mal, você não vai segurar, nem urina, não é? Então é por isso que as pessoas ficam chocadas, lógico. Quem não fica chocado de ver uma pessoa defecando na rua? Mas se torna em cidades grandes algo natural, não é? Porque o morador em situação de rua, ele normalmente está muito sujo e as pessoas donas de comércio não vão permitir que entre uma pessoa totalmente suja com um odor totalmente horrível, não é? Porque a maioria não toma banho. Em seu comércio, né? Não vai permitir que entre este morador de rua em seu comércio. Sendo assim, esse morador de rua tem duas opções. Eu imaginei essas duas opções. Ou ele faz na própria roupa, ou ele procura um canto na rua e faz. Porque ninguém vai abrir o comércio e deixar um morador em situação de rua, nas condições que eu disse, né? Maltrapilho, entrar fedendo, né? Com odor não muito agradável, entrar em seu comércio e espantar seus clientes. E as pessoas que moram em residências ou apartamentos, casas, também não vão chamar um mendigo, um morador de rua, um pedinte, seja lá como a denominação mais adequada, né? Eu sei que ultimamente estão usando pessoas em situação de rua. Então é por isso que eu estou falando pessoa em situação de rua. Porque ele não é morador de rua, não existe ninguém nasce morador de rua, né? Ele está em situação de rua que espera-se um dia seja convertido. Bem, eu criei algumas teorias e sou psicanalista. E você deve estar perguntando por que que eu não publico essas minhas teorias numa revista científica. Em primeiro lugar, e pelo único motivo de que a psicanálise não é uma ciência, é uma técnica. Provavelmente não aceitariam uma publicação, eu imagino, como uma publicação científica de um psicanalista, onde não exige uma formação em áreas das ciências, né? A maioria dos psicanalistas são formados em psicologia, em direito, em pedagogia. Existem médicos que fazem o estudo da psicanálise após se formarem em psiquiatria. Existem psicanalistas de todos os tipos, né, que amam esta arte e esta técnica chamada psicanálise. Mas, no meu caso, eu achei que não seria interessante publicar numa revista científica, mesmo porque eu não domino nenhum idioma estrangeiro, e as revistas científicas mais reconhecidas são
escritas em inglês. Não é a minha praia. Existem moradores em situação de rua de todos os tipos, classes sociais, que vieram de várias classes sociais. Quando você está na rua, você é um morador em situação de rua. E eu graduei 4 fases onde a pessoa passa, né? Essa pessoa em situação de rua passa, se não tiver um acompanhamento, né? Uma instituição social que acompanhe, um poder público, né? Por parte do poder público, né? Assistência social, de apoio, amparo, de alguma forma, né? Se essa pessoa não recebe, no mínimo, um amparo de sociedades religiosas, né? Oferecendo a sopa, o alimento material e espiritual, essas pessoas vão passar por 4 fases. Isso não é uma obrigatoriedade as pessoas passarem por essas fases. Mas eu moro agora, metrópole, né? Uma grande metrópole, já há mais de 40 anos, 40 e tantos anos, e observo com atenção essas pessoas. Antigamente eram todos chamados de mendigos, é um mendigo. Hoje se usa a frase morador em situação de rua. As fases são as seguintes. Primeira fase é a negação. Eu vou tentar falar com um palavreado o menos técnico possível. Como eu disse, a psicanálise é uma técnica, mas você não é obrigado a conhecer as terminologias dessa técnica, né? Então, a primeira fase é a negação. A pessoa nega que está em situação de rua ou em uma situação que oferece risco à sua vida, à sua saúde, ao seu bem-estar, físico, mental, social, moral. Então, essa pessoa procura estar sempre bem vestida, bem arrumada. Como ela acabou de chegar na rua, então as roupas dessa pessoa, seja homem ou mulher, estão mais em condições de permitir que ela vá a um sanitário, seja público, seja de uma instituição privada, para se lavar o rosto, lavar as axilas, às vezes as partes íntimas, principalmente para as mulheres. E ela nega aquele perigo em que ela vive. Ela entrou numa situação de rua por vários motivos, né? Que podem ser desde agressão, violência de todo tipo dentro da família, dentro de um grupo social, né? Até religioso, e que fez com que essa pessoa optasse, achasse que fosse melhor viver em situação de rua. Então, ela acha que a rua é o melhor para ela, melhor do que estar numa casa com pessoas
desagradáveis. Mas existem vários motivos para uma pessoa ir morar na rua. Muitos motivos diferentes. Agora, não, esse vídeo não é vídeo para citar motivos, né? Mas essa é a primeira fase, a negação. A pessoa nega para si própria que está numa situação onde ela mesma se vitimizou, mas ela está numa situação de perigo para ela mesma. Algumas pessoas que iniciam a sua moradia na rua, às vezes estão com livros, cadernos, e isso aí vai se perdendo com o tempo, né? Vão sendo furtadas por outros moradores de rua, às vezes mais perigosos. Perigosos porque já estão no mundo do crime, ou já vieram do mundo do crime, né? Às vezes o sujeito ele cometeu um crime, ele sai do regime que ele estava preso e não tem como voltar para a família ou não tem uma família para voltar. E ele decide morar na rua. E ele se mistura com outros moradores de rua. E a personalidade dele é essa violência, usar a violência contra outras pessoas. E as mais frágeis são aquelas que já estão morando na rua. Então, os moradores de rua também são vítimas de outros moradores de rua. Eu já falei da fase da negação. A segunda fase já vem sendo a aceitação. Ela aceita que ela está numa situação de perigo, porque ela já foi assaltada, sofreu violências de todos os tipos, violência moral, violência psicológica, violência sexual, violência de todo tipo. A pior delas, pelo que eu entendo, é a ignorância, elas serem ignoradas pela população que não é moradora de rua. Hoje está mudando um pouco, mas continua a falta de apego ao próximo, né? De amor ao próximo por aqueles que estão no momento mais abastados. Podem mudar, né, de situação. Alguns moradores de rua já foram muito ricos, inclusive de famílias ricas. Conversei com um morador que não passou por essas quatro etapas, né? Passou por algumas dessas 4 etapas, mas se manteve de certa forma equilibrado, porque recebeu e aceitou ajuda, porém não quis retornar para a própria casa por motivos de briga entre os familiares e também não quis morar em abrigos por motivo de não se entender em grupos de pessoas que eles não conhecem, né? Pessoas que cada vez que ele vai se deparar no abrigo, ele está com um grupo diferente e às vezes até hostil, né? Então resolve ficar na rua. Então é a aceitação a segunda fase. A pessoa aceita que está numa situação que não é agradável, porque ela começa a passar fome, ela precisa tomar banho, sente necessidade, principalmente o brasileiro tem essa necessidade de banho, de limpeza corporal, e não tem. Ela procura um sanitário para fazer suas necessidades fisiológicas e não encontra.
e ela precisa fazer na rua, dar um jeito. Então, é o que antigamente na gíria a gente falava, caiu a ficha. A terceira fase eu chamo de desumanização. A pessoa deixa de ser humano. Ela é humano, lógico, perante todas as pessoas que olham para ela, é um ser humano, não é? É um ser humano que está em uma situação deplorável, porém é um ser humano. Mas para aquele morador em situação de rua, ele já não se sente mais humano. Então ele mexe em lixo como se fosse um cachorro, um animal, né, ou um gato, um animal abandonado, né? Ele já começa nessa fase de desumanização, ele já começa a comer comida do lixo. Ele não pede mais comida, porque as pessoas já estão ignorando ele ou ela. Então, para de pedir comida e passa a comer lixo. Ele já deixou de ser, para ele mesmo ou para ela mesma, humano ou humana. E a quarta fase e última fase, que é a fase final aí de uma pessoa que está em situação de rua, é a alienação total à realidade. Ela já se envolveu com drogas, ou mesmo que não tenha se envolvido com drogas, a mente dela sofreu um trauma psicológico por morar na rua, tão grande que a realidade para ela não faz mais sentido. Não tem sentido, às vezes, usar roupa. Então, o morador ou moradora de rua, às vezes, é encontrado nu ou urinando em público, assim, ou defecando em público, num lugar onde está passando idoso, criança, pessoas de todos os tipos. E não tem o menor pudor, não tem a menor timidez. Ele já, ele já passou pela negação, já passou pela aceitação, já passou pela desumanização e agora ele já é um alienado, completamente alienado. E nada mais faz sentido para essa pessoa que mora na rua, que não recebe o apoio, né, um mínimo apoio social. Eu já vi pessoas passarem por essa fase e não é nem um pouco agradável. Ah, mas por que você não fez nada? Não sei. Deveria ter feito realmente. Como cristão, deveria ter feito. Mas eu achei que não deveria fazer, por algum motivo, que lá no momento do julgamento, para quem é cristão, será cobrado e talvez eu saiba o motivo, mas não sei explicar por quê. Deveria ter ajudado, talvez, de alguma forma. Mas é isso. Eu quis passar essa mensagem aí das fases pelas quais passa uma pessoa em situação de rua que não recebe o carinho, a atenção e o apoio do governo, da sociedade privada ou da sociedade pública
e de assistências sociais, governamentais e não governamentais, religiosas e não religiosas. É isso. Pare para pensar um pouco sobre isso. Talvez você pudesse acontecer isso com você de alguma forma. Será? Não, não sei. Eu sei sim. Poderia acontecer com qualquer um de nós. Forte abraço e pense muito a respeito disso que você ouviu.